Enquanto Israel estava em sua jornada, eles iam para a terra prometida. Depois de algum tempo, eles se tornaram murmuradores e queixosos porque falharam em receber a Deus em sua grande forma de poder. Oh, eu gostaria de me gabar um pouquinho aqui, se vocês me desculparem. Os do tabernáculo, os visitantes e assim por diante. Você é um de nós. Não temos diferenças aqui, somos todos um em Cristo aqui. Nós simplesmente amamos um ao outro. Pois bem, temos tentado nos posicionar pelo Evangelho completo, o sobrenatural. Se Deus diz que faz uma determinada coisa, Ele é Deus, o Criador. Nós aceitamos, nós cremos. Quando Deus faz algo, nós dizemos sim, Senhor, e cremos que as Escrituras não devem ser adulteradas ou interpretadas. E dizem: bem, não quer dizer exatamente isso. Cremos que ela quer dizer exatamente o que diz. Não brincamos com ela em absoluto. Dizemos: é isso. Se minha fé não for suficiente, bem, é uma falta minha, não de Deus. Agora, os filhos de Israel, em sua jornada, não tinham que ir muito longe. Eles poderiam tê-la concluído em uma semana, se tivessem continuado. Mas o que atrapalhou foram as suas murmurações e reclamações. Deus havia trabalhado com eles. E então, quando estavam para entrar na terra prometida, eles escolheram um de cada tribo, dentre as 12 tribos. E dois deles, Josué e Calebe, voltaram dizendo: podemos conquistar a terra. Mas 10 deles voltaram dizendo: é demais, não podemos fazê-lo, porque o povo ali são homens de grande estatura, e suas cidades são todas muradas, e éramos como gafanhotos aos seus olhos, então não podemos fazê-lo. E eles estavam então num lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia foi outrora o tribunal do mundo. Havia um grande manancial, e muitos pequenos mananciais saíam dele, que é um tipo perfeito novamente. Cristo, o grande manancial, a igreja, o pequeno manancial que sai de Cristo, o tribunal. O julgamento começa pela casa de Deus. Aqui é onde somos julgados. É uma pena que, quando vemos que estamos errados e fazendo a coisa errada, vivendo o tipo de vida errada, associando-nos erradamente e tudo mais, não sejamos grandes o suficiente para chegar e dizer: Deus, sinto muito, eu sou o errado, tu estás certo e eu estou errado, e que tu me perdoes e me ajudes a fazer melhor da próxima vez. Se fôssemos assim, tão sinceros sobre nós mesmos, mas não somos. Ouvimos o Evangelho ser pregado e dizemos: oh, bem, eu nem mesmo creio dessa maneira. Pois bem, se não estou enganado, creio que a última vez que estive aqui antes de ir para a montanha, eu preguei sobre o pecado imperdoável. É isso certo? O pecado imperdoável. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10. Vem? Depois de conhecermos a verdade, o que devemos fazer e não o fazemos? Portanto, não poderemos ir mais adiante com Deus até que o façamos. Vem? Vem? Deus nos apresenta algo para que paremos com esse tipo de vida. Devemos, pois, parar de viver para o mundo e professar que somos cristãos. Todavia, continuamos na mesma coisa, então não poderemos ir mais adiante com Deus. Isso é, no lugar onde isso nos foi revelado. Então, temos que parar bem ali, até que consertemos aquilo, e então seguir em frente com Deus. Pois assim é quando estamos de volta à graça novamente. Hebreus 10, 26 ao 31. E assim, Israel veio até Cades Barneia, e ali eles voltaram. E Josué e Calebe estavam realmente entusiasmados.
Eles devem ter tido uma reunião de oração ali, um verdadeiro reavivamento de algum tipo entre eles. E quando voltaram, disseram: Sim, podemos tomá-la. Mas os outros 10 disseram: Oh, não, não podemos fazê-lo. É demais para nós. Falta de fé, vê? Ouça, cristão. Tudo está baseado na fé. E a fé não pode estar certa a menos que tenha algo em que se fundamentar. Você não pode ter fé e dizer: Bem, eu creio que essa é a minha crença, que minha crença não é boa se for contrária à crença de Deus. Mas, se minha crença está de acordo com a dele, então eu tenho um fundamento sólido. Não importa o que aconteça, nós vamos de todas as maneiras, porque Deus assim o disse. Esse é o tipo de fé que Caleb e Josué tinham. Números 13, 26 ao 33. Bem, Deus disse a Moisés antes que ele partisse. Ele disse a Abraão antes mesmo que qualquer um dos filhos nascesse, que ele e a sua semente peregrinariam em uma terra estranha, mas ele lhes daria a Palestina. Ele a prometeu a Abraão. E então ele confirmou sua promessa, visitando Moisés e dizendo-lhe que ele já lhe havia dado a terra. Tão somente vá e a possua. Deuteronômio 1:8. E então Josué, eu gosto disso aqui. Josué baseou sua fé não no que viu, mas no que Deus disse. Não importava o tamanho dos gigantes, quantas cercas havia ao redor, quanta artilharia eles tivessem. Josué olhou para a palavra de Deus. É para ela que queremos olhar hoje. Você diz: eu tenho tantos altos e baixos, irmão Brana. Mas se você tivesse os altos e baixos que eu tenho. Uma mocinha visitou um certo médico aqui, não muito tempo atrás. E o pequeno médico estava xingando e andando de um lado para o outro sem parar e se comportando mal. A senhora lhe disse: Doutor, eu não faria isso se estivesse em seu lugar. Ele respondeu: Se você tivesse as minhas preocupações, bem, você também faria isso. Ela o refutou: eu tenho tantas preocupações quanto você e não faço isso de nenhuma maneira. E então eles o colocaram em seu devido lugar. Isso é certo. Desde então, ele tem respeitado a mocinha. É isso. Uma palavra dita em seu devido tempo. Vê? Não importa quais sejam as suas preocupações, quais sejam as suas tentações, fique firme na palavra de Deus. Quando tudo parecer que está dando errado, fique firme na palavra de Deus. Ele assim o disse. Então, quando chegaram ao lugar onde eles deveriam fazer a travessia, Josué sabia que Deus havia prometido lhes dar a terra e ela lhes pertencia, independentemente de qual fosse a oposição. Agora, este é um tipo da igreja hoje, os verdadeiros membros do corpo de Cristo. Temos muitas pessoas que vão à igreja, mas naquela igreja e praticamente muitos deles, todos eles, eu suponho, eu espero, em certos grupos dessas igrejas, há membros que realmente creem de todo o coração. Eu sei que é assim, porque eu os tenho captado na plataforma sob a inspiração e vi que eram de fato genuínos. Embora eles possam não entender o evangelho completo e assim por diante, eles são genuínos em seus corações. O que eles creem realmente, creem de todo o coração. E tudo sem fé é pecado. A incredulidade é absolutamente pecado. Tudo que não é de fé não é de Deus. E você tem que crer. A única maneira de você ter fé é primeiro ver o que Deus disse sobre isso e então crer em sua palavra. Isso é verdade. Essa é a única maneira de fazê-lo. Então, Josué e Caleb sabiam que Deus havia prometido, e eles voltaram e não tiveram medo de dizer: Podemos conquistá-la, porque basearam sua fé
não no que viram, mas no que creram. Hoje, neste tabernáculo, podemos basear nossa fé como cidadãos americanos. Agora, não podemos, ou melhor, podemos basear nossa fé como cristãos no que Deus disse, sem importar com o que qualquer médico, cientista ou as provas que tiverem. Aqui há algum tempo, algumas semanas atrás, eu estava ouvindo uma transmissão de rádio em algum lugar, ou melhor, lendo um jornal em Oregon ou em Idaho. Dizia que estavam elogiando um cientista porque ele estava prestes a provar que a vida animal e a vida vegetal eram a mesma vida. Bem, então como o animal surgiu da vida vegetal e a planta, ou seja, as árvores e os peixes seriam todos a mesma coisa? Compreendem? Bem, isso é um pouco mais do que a minha mente pode compreender. Eu creio que Deus fez uma árvore. Ele fez um peixe, vê? E isso é até onde eu posso ver. E eu não creio em nada mais além disso, não creio. Isso é tudo, vê? Tem que estar baseado na palavra do Senhor. Ele fez uma palmeira e fez um carvalho. Não são a mesma árvore. Se fosse, o carvalho estaria produzindo cocos ou palmas, ou o que seja, vê? É a vida que está ali. E eu o tomo em sua palavra, tão simples como pareça, e assim eu creio. E você? Agora, podemos basear nossos pensamentos nessa manhã como pessoas que vêm para receber oração. Podemos basear nossos pensamentos nisso, que Deus prometeu. Se você estivesse aqui nessa manhã e dissesse: Bem, irmão Billy, eu tenho tido uma vida de altos e baixos. Sempre desejei viver uma vida cristã, mas nunca consegui me firmar. Bem, eu posso basear minha promessa ou minha fé nisso nessa manhã para meu irmão e irmã. Se agora mesmo você fizer essa consagração completa, não espere até que você venha ao altar. Você pode vir aqui e dizer: Eu agora aceitei. Mas exatamente onde você está agora, diga: Deus, seja misericordioso comigo, um desviado ou um pecador, seja o que você for. E agora baseio minhas esperanças em nada menos do que a tua palavra. Eu creio. Então, irmão, algo vai acontecer, porque você tem um verdadeiro fundamento, pois Deus de modo algum o lançará fora. As tentações virão, mas nunca haverá uma tentação a menos que ele lhe dê graça para suportá-la. E ele prometeu encontrá-lo em cada frente de batalha, bem ali, e abençoá-lo. Então, é aí que está a sua esperança. Você chega a um ponto em que diz: Bem, irmão Billy, eles têm sofrido tantas tentações. Fale-me de um cristão que não sofre tentações. Não viemos a um piquenique, viemos a um campo de batalha. Estamos aqui para lutar contra o inimigo. Por certo, não colocamos nossa armadura apenas para sermos vistos. Se você se torna um cristão apenas para ser visto, então você é, bem, receio que você tenha entrado no lugar errado. Os cristãos às vezes são desprezados ou zombados, mas viemos como guerreiros. Amém. Viemos aspergidos no sangue, a velha e rude cruz adiante de nós, a estrela da manhã iluminando o caminho. Bem, estamos em nosso caminho em algum lugar. Não importa o que o mundo diga, mas o que Deus disse. O campo nos pertence. Deus disse assim: estamos na estrada. Se formos nocauteados no campo de batalha aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando lá. Não há o que temer. 2 Coríntios 5:1. Sim, Senhor, tudo nos pertence, porque Cristo redimiu tudo para nós por meio dele. E ele nos amou, e nós não poderíamos ir a ele
a menos que Deus nos atraísse para Ele. Ele disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E todo aquele que vier, eu darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Que preocupação temos, afinal? Não há nada com que se preocupar, nada a temer. Dizer: quem será o presidente? Teremos uma depressão. O irmão Branham faz referência àquela grande depressão, também conhecida como crise de 1929. Foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que teve início em 1929 e persistiu ao longo da década de 1930. Nota do tradutor. Isso não me importa. A única coisa que sei é que Deus falou que Ele vai me conduzir. Então, eu tomei sua mão, tomei sua palavra. Assim sendo, aqui vamos nós, em nosso caminho para a terra prometida. Quando chegamos a Cádiz Barneia, simplesmente cremos na palavra de Deus e seguimos em frente. Isso é certo. E ó, a parte gloriosa, de quando em quando Ele nos dá um grande cacho de uvas como evidência. Vocês sabem? Que há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna. Não é certo? Então, viver ou morrer, que diferença faz? Vamos adiante. Agora, se estamos vivendo apenas uma vida pela metade, lembre-se, isso não é bom. Vamos deixar isso de lado agora e dizer: Deus, bem, nessa manhã estou vindo e baseando minha fé em tua palavra. Não me importo se nunca gritar na minha vida. Não me importo se nunca chorar na minha vida. Não me importo se nunca tiver nenhum tipo de demonstração. Estou baseando minha fé em tua palavra e estou a caminho da terra prometida. E porque o mundo me disse ou alguém me disse, se eu não tivesse um sentimento estranho quando fui salvo ou algo assim, bem, não estou dizendo nada contra isso, está tudo bem. Mas não é isso. Amém. Minha fé está edificada em nada menos do que no sangue de Jesus e em retidão. Toda minha alma se rende. Então, Ele é toda a minha esperança e apoio. Eu quero ser um cristão nesta manhã, porque eu aceitei o caminho provido por Deus. Sua palavra assim o disse. Eu a aceitei assim e está resolvido. Isso é certo. O maligno vem e diz: Bem, uma vez eu tive uma sensação estranha também. Isso me faz um salvo? Não sei, mas, irmão, você tem que encontrar esta palavra aqui. Jesus disse: Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Oh, que coisa! Eu ouço aquele barulho. Eles. Eu gostaria de ter estado ali para ouvi-lo dizer isso. E você? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa! Se isso não derrubar todos os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais e todos, não sei o que faria. Simplesmente derruba tudo e estabelece tudo para ele. Isso está certo? Isso mesmo. Aquele que ouve minhas palavras, seja quem for que quiser ouvir, isso mesmo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, que coisa! Deixe o barco balançar então, e as velhas madeiras rangerem. De todas as maneiras vai naufragar num dia destes, mas não vai naufragar até atingir a outra margem. Isso é tão verdadeiro quanto possa ser. Vai chegar, tão certo quanto pode ser, porque Deus prometeu. Oh, que coisa! Quando penso nisso, isso tira todo o temor, tira toda a confusão, tira toda a malícia. Faz com que aquele indivíduo que te maltratou seja seu irmão novamente. Então, vamos tomá-lo pela mão. Isso é certo. Oh, que coisa! Aqui ela errou. Bem, que diferença isso faz? Eu também errei. Deixe-me colocar o braço em seu ombro e dizer: Vamos, irmão, avancemos um pouco mais agora.
Eu gosto dessa peça do meio de que Paulo fala aqui, sabe? O broquel. Você percebeu que o broquel é a parte principal? Não é muito mencionado na Bíblia, mas essa é uma parte verdadeira. O broquel é o que segura a armadura. Isso está certo? Então você coloca o capacete e todas essas outras peças e o peitoral. Mas não se esqueça do broquel que o ajusta e aperta. Oh, que coisa! Então ajuste o escudo, segure bem firme e siga em frente, sabe? E comece a se mover.